Então vamos lá, hoje vamos estudar o comportamento da estrutura hiperestática, uma estrutura estaticamente determinada com um recalque de apoio, né? E vamos, acho que talvez resolver dois exercícios, onde eu posso até aproveitar o exercício de ontem, né? Para introduzir um recalque de apoio. Então, gente, uma importante aplicação aqui de análise de estruturas, incluindo recalques de apoio, é a construção da matriz de rigidez de elemento, né? Então, tá aqui a nossa matriz de rigidez. Aqui nessa estrutura, né, ela não tem carregamento externo, mas a gente precisa, né, fazer força se a gente quer introduzir recalque de apoio. Nessa estrutura aqui, eu vou introduzir, por exemplo, para achar o K de 2,2, que é essa força, né? É uma estrutura estaticamente determinada com G igual a 3, né? Como qualquer outra, como a estrutura que a gente resolveu ontem. Nesse caso aqui, como a teoria de primeira ordem, né? Se eu fizer isso daqui, a barra em tese ficaria até um pouquinho mais comprida, né? Esse comprimento aqui é um pouquinho maior do que esse. Mas na teoria de primeira ordem, na teoria que considera pequenos deslocamentos, esse acréscimo de comprimento é desprezado. Em análise não linear, né, existe daí casos onde isso essa parcela é significativa na análise, então estruturas esbeltas, análise que precisa de análise não linear, isso pode ser considerado. Vamos lá. Então eu quero saber qual que é a força que eu tenho que aplicar aqui vertical para levantar essa estrutura 1 metro. E qual o momento que eu tenho que aplicar aqui para que a rotação dele permaneça nula, né? Isso daqui é um caso. Dependendo da estrutura, né? Às vezes eu quero só saber isso aqui, mas nessa matriz de rigidez eu quero saber essas duas forças, né? O K de 2,2 e o K de 3,2. Eu até sei aqui qual que é o valor dele, 12i sobre L ao cubo e 6i sobre L ao quadrado. Mas vamos demonstrar isso, né? Usando o método das forças para saber que esse resultado não veio de uma, assim, não, como é que eu vou dizer? Não surgiu ali simplesmente, né? Então, eu vou pegar essa estrutura, deixa eu copiar ela aqui. Gente, nessa estrutura, o que que acontece? Eu aqui não tenho carga, né? Eu não tenho carga distribuída, carga na barra agora.
Vou vir aqui, puxar aqui, senhoras e senhores, o valor 1. Vou deslocar aqui 1 metro. Temos aqui a barra sofrendo esse deslocamento. Eu posso adotar, inclusive, esse mesmo sistema principal. Só que nesse caso aqui, né, senhoras e senhores, eu não tenho a carga equivalente, então aqui eu não tenho o E0. Vou colocar essas forças aqui para cima, né? Então aqui, como eu sei que eu não vou considerar esse alongamento da barra, né? Então, RH permanece zero e eu consigo reduzir em uma vez a ordem do meu problema. E esse RMA é o momento que eu preciso aplicar aqui, né? Para que essa rotação seja nula. E o RVA vai ser a força que eu preciso aplicar para levantar isso daqui 1 metro.
Muito bem. Agora, gente, o que vai modificar aqui no nosso sistema de equações é o quê? Né? Esse delta 1, 0 e 2, 0 não existe, porque eu não tenho cargas que vêm aqui, cargas externas, né? Mas eu tenho o quê? Um deslocamento prescrito na direção da deslocabilidade 1, né? Então, isso daqui, ó, é igual a quanto? Igual a 1, não mais igual a 0, porque eu tenho esse deslocamento conhecido. Então, eu posso resolver qualquer estrutura. Se eu tiver um deslocamento conhecido no apoio, né, que a gente chama esse deslocamento prescrito, esse deslocamento prescrito vai influenciar em todo o restante da estrutura, né? Se você tiver um prédio e uma fundação deslocar mais do que as outras, isso vai modificar todo o conjunto de esforços que atua na estrutura, né? Depois eu até posso resolver mais algum exemplo disso. Então tá aqui, né? Essa estrutura. Agora eu vou resolver esse sistema de equações, onde isso aqui não existe mais. Então eu posso usar, eu tenho o mesmo sistema de equações que eu tinha ontem, só que agora, né, eu tenho essa que muda foi só o vetor do lado direito aqui do nosso sistema de equações. Então, E é igual a C1x1 mais C2x2. Que é o nosso sistema principal, né? Então, vamos resolver agora, finalmente, esse sistema de equações. Gente, vocês entendem por que eu pude aproveitar isso daqui, ó? Eu pude aproveitar essa matriz porque o que aconteceu? A gente usou o mesmo sistema principal do exercício anterior. A gente usou o mesmo sistema principal, né?
Então, essa matriz fica igual. Aqui tinha uma carga distribuída, eu tinha os termos de carga, né? Agora os termos de carga não existem porque eu não tenho carga distribuída nesse exemplo, né? Não tenho carga ao longo do elemento, carga ao longo da estrutura. Eu só coloquei na direção de um apoio, né? Um deslocamento conhecido que é D1, D2 igual a 1, perdão. Esse aqui é o D2. Então, assim está o nosso sistema de equações. E agora eu preciso, né, anular isso aqui, ó. Usando o método de eliminação de Gauss, eu vou reescrevendo aqui nossas linhas aqui de modo que a gente vai zerando a diagonal inferior da matriz. A gente zera essa diagonal. E aí, vou ter que fazer essa mesma conta aqui. Só que aqui nesse caso aqui, não temos o, a divisão por EI nesse lado aqui do processo, né? No vetor do lado direito. Então, eu não posso mais agora, né, eliminar, multiplicar todo mundo por EI e eliminar o EI. O EI vai participar da jogada aqui. Agora sim eu posso reescrever esse sistema de equações. Então, quando eu faço a multiplicação das matrizes, isso aqui vai ficar 0. Beleza. Agora, isso daqui vai ser quanto que vai ficar isso? Menos 1 sobre 2, né? Mais 2 terço vezes 1. Ficou 1/6, né? Então, vamos lá. Menos 1
mais com 1/6. Muito bem, L ao quadrado. Agora, 1 mais 2/3 vezes 0 vezes L. Aqui fica 1, né, gente? O que significa, né? X2, X1, opa. X2 é igual Isso porque não se falou, vamos fazer que ela falou. Olha só que legal. X2 é o momento que eu precisei aplicar aqui, né? Ó, pode ver que quando eu coloquei aqui, ó, x2 igual a 1, é o momento, né? É a rotação. Então, x2 é o momento que eu preciso aplicar aqui para quando eu aplico esse deslocamento vertical, eu tenho que aplicar o momento nesse sentido aqui para essa rotação permanecer nula, né? Eu faço isso aqui, levanto a estrutura, mas preciso aplicar de novo um momento para anular essa rotação. E esse momento é 6EI sobre L ao quadrado. Como está aqui, ó. 6EI sobre L ao quadrado é o K de 3,2. Agora, tendo conhecimento desse cara aqui, vamos vir para cá. Pegar essa equação. Vai, mãe, sempre usa prego. Porque se você usa prego, vocês usam prego, com certeza. Tô uma viagem aqui, calma aí, desculpa aí. Sim, eu usei nada. Tá aqui a nossa equação. Na hora de comprar roupinha que eu usei muito português. Eu nunca comprei roupa mesmo. L ao cubo, L ao quadrado, x2. Não, tem que tirar uma marcação, e por até chorou. Sim, comprei tudo que não. Tem que comprar coisa que faz. Então, muito bem, aqui vai ficar esse L ao quadrado anula.
Veio anula aqui. Veio anula aqui. E esse L ao quadrado anula, anula. Só o 3. Esse 3. Opa, tem um sinal de menos aqui, né, gente? O menos 3. O menos 3 que a gente passa para o lado de cá vai ficar mais 3. Isso aqui é igual a 4. Portanto, x1, 3 passa dividindo, é 12. EI sobre, tá aqui o nosso x2. Beleza, agora temos x1 e x2. O nosso x1 é o nosso próprio x1, é a nossa força que eu preciso aplicar aqui. E x2 é o momento que eu precisei aplicar aqui. E a matriz de rigidez é o quê? Eu coloco uma força unitária e preciso aplicar força nos demais graus de liberdade para manter esses demais graus de liberdade nulo, né? Eu apliquei uma força, um deslocamento unitário na deslocabilidade 2, então eu preciso manter os demais deslocamento nulo. No caso, a força horizontal aqui que eu preciso é 0, né? Eu vou precisar, então, de uma força aqui igual a menos uma força contrária. Se eu tenho uma força para cima, eu preciso de uma força abaixando aqui, que é 12EI sobre L ao quadrado. E o momento que eu preciso rodar, né, para manter isso aqui, essa rotação nula, RMB, é igual o próprio 6EI sobre L ao quadrado. Então é isso, gente. Eu venho aqui, aplico um deslocamento unitário na horizontal, né? Travo todo mundo. Então, essa força K de 1 é EA sobre L.
eu não preciso aplicar nenhuma força na vertical para conseguir impor esse deslocamento. Então, K de 2, 1, 0. Eu não preciso aplicar nenhum momento para conseguir impor esse deslocamento unitário. K de 3, 1, 0. Cada linha 3, coluna 1. Eu preciso aplicar uma força contrária aqui, né? Claro, uma reação de apoio. K de 4, 1. Então, igual a menos EA sobre L. K de 6, 5, 1, 0. K de 6, 1, 0. Aí aqui, novamente, opa. Agora eu vou aplicar uma deslocabilidade unitária na deslocabilidade 2. Então, vem aqui, levantei essa estrutura 1 metro, mas mantendo as outras deslocabilidades nulas, que foi o que a gente viu ali no exercício. Então, eu não preciso de nenhuma força horizontal, então K de 1 da coluna 2, 0. O K de 2, 2 foi a força que eu apliquei, 12 EI sobre L ao cubo. Eu precisei aplicar aqui um momento, né? K de 3, 2, ó, na matriz aqui, K de 3, 2, 6 EI sobre L ao quadrado. Eu precisei aplicar nenhuma força, K de 4, 2 aqui, não precisou, ficou 0. K de 5, 2, precisei aplicar uma força para baixo, então menos 12 EI sobre L ao quadrado. E eu precisei aplicar um momento aqui, K de 6, 2. Depois eu vou aplicar, pode ver, uma rotação unitária aqui, ó. E vou, né, construir a nossa matriz. Vocês estão conseguindo enxergar a matriz aqui? Ou a letra está muito pequena? Vamos enxergar. Muito bem. Então, aqui a gente viu como é que a gente constrói a matriz de rigidez e as reações de gastamento perfeito. Vamos ver se a gente consegue dar uma espiada aqui no método de deslocamentos agora. Então, gente, aqui no método de deslocamento, olha só como é que funciona isso daqui. Aqui nós temos a estrutura, né? Nossa estrutura qualquer que vai resolver, que a gente vai resolver, né? E a gente vai construir aqui um sistema hipergeométrico. Então a gente vai travar os nós dela daqui, esses nós aqui que são os graus de liberdade, e olha só, e impor a nossa carga. Aqui a gente vai ter um vetor de carga que vai ser o momento que vai aparecer aqui, vai ser o QL quadrado sobre 12 que a gente viu ontem, né? E a reação vertical aqui, o nosso QL sobre 2.
Aí agora a gente vai pôr nessa estrutura uma deslocabilidade igual a 1. Então eu tenho duas barras aqui atuando, né? Qual que é a força que eu vou aplicar aqui, ó? Que força que eu vou aplicar? Eu vou aplicar o 12EI sobre L ao cubo para calcular a rigidez dessa barra, né? A barra da vertical aqui, mais gente do céu, esse negocinho tá chato. Você quer aparecer aqui, então vamos. Verdade. Eu tô ensinando, estou na casa da minha filha. Doutor. Então tá. Depois eu vou travar todas as demais deslocabilidades da estrutura e colocar uma deslocabilidade 2 aqui. Que força que eu vou precisar aqui? EA sobre L, que é o comprimento, o alongamento dessa barra, que vai alongar 1, né? E essa barra aqui vai alongar 12EI sobre L ao quadrado. Aqui a nossa deslocabilidade 3, deslocabilidade 4, deslocabilidade 5, deslocabilidade 6, deslocabilidade 7. Então, nesse sistema aqui, diferente do método das forças, quando a gente constrói a matriz de rigidez, a gente vai obter um sistema aqui KU igual a F. K é a matriz de rigidez global, U vão ser os deslocamentos que vão acontecer aqui. D1, D2, D3, D4, D5, D6 e D7. São todos os deslocamentos. Aí, de posse esse deslocamento, a gente consegue resolver a estrutura. Essa barra aqui tem uma barra inclinada que envolve aqui uma questão de rotação. Vou deixar isso para segunda-feira. Bom, agora vamos brincar um pouquinho com F2. Calma aí, gente. Aqui. A gente fica resolvendo aqui estruturas, né, digamos assim, estrutura com 2 barras, 3 barras, 4 barras, e as estruturas reais, né, que a gente vê dos prédios e tudo mais, são estrutura com grande número de barras, uma infinidade de barras, uma infinidade de deslocamentos, e como que isso é possível? Bom, hoje em dia a gente tem os recursos computacionais. Quando eu resolver isso daqui via métodos de deslocamentos, inclusive, a gente tem aqui quando a gente resolve isso aqui via métodos de deslocamentos, aparecem todas as deslocabilidades aqui. A nossa incógnita do método de deslocamentos é quem? Todas essas deslocabilidades, ó. Esse nó andou um pouquinho em X, né? D1. Teve um deslocamento horizontal, um deslocamento vertical e uma rotação. Esse nó teve um deslocamento vertical, um deslocamento horizontal e uma rotação.
esse nó teve um deslocamento horizontal, um deslocamento vertical e uma rotação. Então, isso daqui, na verdade, é um problema que resolveu um sistema de equações de uma ordem considerável. Vamos contar aqui qual que é a ordem do sistema de equações? Ó, 3, vamos contar aqui quantos nós ele tem. 4, né? 8, 12, 4, 8, 12, 16, 18, não, a gente tá fazendo aqui, 4, 8, 12, 16, 20, 24. 24 vezes 3 são 72 graus de liberdade. Então, para resolver essa estrutura aqui, o programa resolveu um sistema de 72 por 72. Então, a gente se mata aqui para resolver um sistema de equações de 2 por 2, 3 por 3. Aqui, só para resolver essa estrutura e tudo mais, achar esses esforços excitantes aqui e tudo mais, resolveu-se um sistema de 72 por 72. No mundo computacional aqui, né, a gente resolve sistema aí da ordem de facinho 2 milhões por 2 milhões, 3 milhões por 3 milhões, a ordem do sistema de equações. Né? Então, graças aos recursos computacionais disponíveis hoje em dia, a nossa análise de estruturas hoje é muito mais refinada. Então, tá aqui uma explicação. Outra explicação que eu queria chamar a atenção nossa, antigamente, como que o povo fazia? Antigamente não tinha computador disponível assim como tem hoje, né? Então, antigamente, o povo se aproveitava de simetria, de conceitos de estruturas contraventadas, estruturas de contraventamento, né? Qual que é o conceito da estrutura de contraventamento, estrutura contraventada? Nós vamos colocar aqui um pilar rígido, uma estrutura de cisalhamento para absorver as cargas horizontais, e vamos deixar essa estrutura aqui, a contraventada, no edifício, por exemplo, só para receber as cargas verticais. E qual que é a graça? A graça disso é o quê? É um comportamento que se repete, ó. Que aconteceu aqui, ó, aconteceu aqui embaixo, aconteceu aqui embaixo, aconteceu aqui embaixo. Então, isso na prática permite uma simplificação que é o quê? Que é resolver, né, só uma parte da estrutura. Então, resolver um pórtico, se eu resolver esse pórticozinho aqui, que eu peguei um pedacinho daqui e aqui, ó, e resolver ele, né? Porque o que que acontece, ó, aqui nesse ponto, deixa eu pegar a deformada dele, aqui nesse ponto aqui, por exemplo, né, ele sofreu rotação praticamente nula, não é que não existe uma rotação, mas essa rotação é muito pequena, se eu clicar aqui, ó, a rotação, ó, 10 a menos 5, ela existe, mas ela é muito pequena, né, em relação ao deslocamento vertical e horizontal, o deslocamento vertical ela é muito pequena, né? Então eu posso simplificar isso daqui eu colocando no engaste aqui. Aqui eu vou ter uma certa rotação, que eu não sei, mas acontece uma coisa interessante aqui, ó. Aqui é um ponto de inflexão. Pode ver que o raio da curvatura nesse trecho, ó, e aqui o raio de curvatura inverte, o que significa que nesse ponto aqui eu vou ter um momento zero. Ó, na metade da altura aqui, ó, próxima metade da altura, o momento fletor dessa barra vertical é zero. Então aqui eu coloquei um apoio desse tipo aqui, ó, né, que vai ter momento zero. Então eu consigo fazer uma simplificação bem legal. Eu consigo calcular um sisteminha desse daqui, ó, e ele se repete para todos os pavimentos. Então se eu tinha um prédio de aqui, né, aqui, térreo, 5 andares, eu conseguia resolver essa estrutura com razoável precisão, né? Resolvendo esse pedacinho aqui por vez, depois uma viga contínua desse jeito aqui, outro, resolvendo esses pórticos aqui no outro lado, eu só resolvo um pórtico desse, tenho a estrutura praticamente resolvida.
ao invés, né, de ter que resolver toda essa estrutura de uma vez só. Se a gente fosse resolver essa estrutura de uma vez só, manualmente, seja pelo método das forças, seja pelo método do deslocamento, tecnicamente, conceitualmente, é possível, mas na prática é praticamente impossível, né? Pensa vocês resolver um sistema na mão de 72 equações, 72 incógnitas. Pode ver que é praticamente, né, se a gente fosse resolver essa estrutura aqui no método das forças, vamos ver aqui, 3, 4, 5, que formam o anel. 10, 3, 6, 9, 12, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45. Então, aqui, se a gente fosse resolver isso aqui pelo método das forças, a gente teria que resolver um sistema de 45 por 45. Esse sisteminha aqui que eu fiz, né, que deu 2 por 2 aqui. Esse sisteminha aqui é 2 por 2. Se fosse para resolver esse pórtico aqui que eu estou resolvendo, seria 45 por 45, né? Aqui eu nem abordei muito essa questão, mas quando a gente tem um quadro fechado aqui, a gente tem, para cada quadro, três hiperestáticos. Então aqui eu teria 3 hiperestáticos desse apoio, mais 3, 9, 12, 15, chegaria a 45, né, hiperestáticos. Aí tem até uma discussão aqui que a gente pode falar sobre eficiência. O povo hoje está muito estudando a implementação computacional do método das forças. Então, os programas que tem hoje em dia, largamente utiliza método de deslocamento. Praticamente ninguém utiliza método das forças para implementação computacional. Por que o método do deslocamento? Porque o método do deslocamento tem só um sistema hipergeométrico. Já o método das forças, a gente tem infinitos sistemas principais que a gente pode adotar. Então, para um computador, o computador não toma decisão, o computador segue a rotina. Então, para a gente fazer uma rotina que tem só um sistema hipergeométrico possível, é muito mais fácil do que fazer um sistema onde alguém tem que tomar uma decisão de qual será o sistema principal adotado. Então, só uma discussão, só que assim, o que a gente pode ver aqui? Enquanto no método do deslocamento, esse problema aqui é resolvido com um sistema 72 por 72, no método do deslocamento, das forças, perdão, é um sistema 45 por 45. Isso, para estruturas grandes, né, começa a fazer sentido. Tipo assim, a ordem do sistema de equações para resolver é uma coisa que o computador gasta um tempo considerável. Então, estratégias que você reduz a ordem do sistema de equações é um ramo de estudo, é vantagem para você trabalhar. Porque isso representa depois em um tempo de processamento menor. Então, dependendo da estrutura que você roda, o computador fica 20 minutos rodando, dependendo do tipo de análise, passa dias ou até semanas. Né? Análises não lineares, onde você vai vendo a plastificação da estrutura, que tem que introduzir passo de carga, então você introduz um passo de carga, resolve a estrutura, introduz mais um passo de carga, resolve a estrutura, introduz mais um passo de carga, resolve a estrutura. E vai vendo onde é que vai plastificando e modificando a matriz de rigidez e por aí vai. Essas coisas, né, acabam gastando um tempo enorme aí computacionalmente. Então, são ramos de estudos que existem aí. Eu vou pegar essa estrutura aqui, ó. Quero mostrar uma coisa para vocês, que é o seguinte. Vamos ver aqui, ó. O momento fletor. Mas se eu olhar aqui, se eu olhar essa deformada,
olha só, aqui, ó, esse deslocamento é um pouco maior do que esse. E aqui eu não introduzi nenhum deslocamento. O que vai impactar é que aqui eu vou ter um momento vetor aqui na ponta, em cima dos apoios menores, ó. Aqui meu apoio é da ordem de 23, 24, e aqui 32. Por que que isso aconteceu? Porque aqui teve um deslocamento vertical. Então, se a fundação sofreu algum recalque ou tudo mais, você modifica todos os esforços na estrutura. Então, eu vou introduzir aqui, né? Deixa eu vir aqui no apoio. Vou introduzir aqui um deslocamento vertical aqui. Um dy de menos. Opa. Introduzir um deslocamento de 3 milímetros aqui, para baixo, ó. Menos 3. Então, ó, pode ver que esse momento fletor, olha só. Se eu deixei aqui deslocar 3 milímetros aqui para baixo, gente, olha só como é que modificou, né, esse momento fletor. Aqui saiu de 21, foi para 29. Aqui que estava 32, foi para 17. Aqui, 41. Então, um deslocamento mínimo modifica toda a resposta da estrutura. Então, eu posso introduzir, por exemplo, se eu introduzir um recalque de apoio aqui, olha só como é que modifica a resposta. Tem essa resposta aqui, né? Vamos olhar esse diagrama bem com atenção. Deixa eu até tirar um print dele aqui. Agora eu vou introduzir um recalque aqui de 20 milímetros, vai? Então, olha como é que mudou todo o comportamento da estrutura. Se eu introduzir, se essa sapata aqui afundar um pouquinho mais do que a outra. Então, pode ver que esse momento fletor aqui, ó, gente, ele se inverteu, né? Aqui aonde eu tinha um momento positivo, né? Eu tinha projetado essa armadura com armaduras negativas aqui para combater esse momento, tudo negativo, tudo mais. E a parte de baixo da viga eu nem me preocupei tanto, né? Eu agora tô com um momento aqui, ó, nada de menos, um momento positivo de menos de 100 kN vezes metro, enquanto aqui eu tinha um positivo, eu tive uma variação de 127 kN, porque eu introduzi um recalque de apoio de 2 centímetros aqui nesse prédio que tem um tamanho considerável. Aqui cada vão desse aqui 3 metros, né? Ou 4, não lembro, deixa eu pegar aqui as cotas. Então, 4 metros aqui. Então, num vão de 4 metros, eu desci apenas 2 centímetros, o tanto que modifica a resposta. Um momento, a cortante, tudo muda muito. Então,
esses pilares aqui vão sofrer mais cargas, os momentos aqui, ó, nesse pilar vão ser muito maior. Ó, se eu pego e comparo com antes, opa, tá aqui. Então, os momentos que estavam aqui, ó, eram de 12 quilonewtons, aqui, ó, passou a 68, né? Uma mudança total na resposta da estrutura e muda totalmente as reações de apoio. Aqui a reação de apoio se inverteu, no caso aqui, né? Agora vou reduzir esse recalque para menos 2 milímetros. Se eu reduzisse, opa, tá aqui menos. Agora com o recalque menor, essa reação de apoio que era 359 passou para 304. Então, você modifica as condições de contorno da estrutura, você modifica total aqui a resposta da estrutura. Então, gente, eu acho que para uma véspera de Natal tá bom por hoje, né? Tem alguma dúvida ainda?